Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, possa habitar no seu coração neste momento, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham realmente um dia bastante feliz. Bom, oração? E hoje, terça-feira, 1º de setembro de 2026, a lição 10 de hoje, ela tem como título Ministério de Reconciliação centrado em Cristo. Depois do sacrifício de Jesus na cruz, a vida e os ensinos do apóstolo Paulo foram centradas no seu Salvador e na sua proclamação do Evangelho, através de cartas que ele enviava para todas as igrejas, que foram assim bastante determinantes para o desenvolvimento da igreja cristã no seu início. Jesus fundou o cristianismo e o apóstolo Paulo foi quem sistematizou as doutrinas, e é o que denominamos de eclesiologia, que é o ramo da teologia cristã que trata da doutrina da igreja, seu papel na salvação através somente de Jesus, que só vem através por meio do seu sacrifício na cruz e não há outro meio. O apóstolo Paulo, ele via em Jesus como o fundamento de toda a fé. E ele mencionava em todas as suas cartas que a salvação e a obediência de Cristo, em Cristo, é que levava as pessoas realmente à verdade. E Paulo se dedicava toda a sua caminhada cristã em agradar ao seu Senhor e Salvador, motivado pelo esforço daquele que um dia morreu na cruz por ele e por todos nós. E Paulo tinha muita gratidão a Jesus por tudo que ele fez na vida dele. Porque Paulo enxergava realmente o sacrifício de Jesus na cruz, que ressuscitou por todos nós, até pelo mais vil pecador, porque Jesus fez esse sacrifício pela humanidade. Paulo ele não pregava apenas regras ou doutrinas frias, mas uma pessoa que vivia a Jesus diariamente, que um dia apareceu para ele na estrada de Damasco, e que ali transformou a sua vida, e que também o Jesus ressuscitado após sofrer na cruz do Calvário e morrer, ele ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 pessoas, entre homens e mulheres, e assim Paulo proclamava a justificação pela fé, somente através de Jesus, pela graça de Jesus que as pessoas são salvas. Paulo sabia que ele deveria prestar contas do seu ministério para Jesus, que ele menciona lá em 2 Coríntios 5,10. Porque Paulo, em toda a sua caminhada, ele conheceu os dois lados, como perseguidor dos cristãos e agora como proclamador do Evangelho. E ele conhecia o que era ter o temor do Senhor. E ele procurava persuadir as pessoas acerca do Evangelho de Cristo, que as pessoas são salvas através do sacrifício de Jesus. A graça só vem de Jesus e mais ninguém, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. E esse temor e essa reverência e admiração por Cristo, assim anda junto com o amor de Paulo em todos os lugares que ele ia, que ele demonstrava esse amor por Jesus, e com a confiança nesse amor é que ele seguia proclamando o Evangelho. No Antigo Testamento, temer ao Senhor significa respeitar a Deus, andar nos seus caminhos, amá-lo, servi-lo de todo o coração e de toda a alma e todo o entendimento. Que Paulo fala, que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. O ministério do apóstolo Paulo não girava em torno de si mesmo, mas de Cristo. E ele não louva a si mesmo, nunca jamais Paulo fez isso.
O motivo de gloriar sempre será Cristo, Paulo diz, que está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17. E assim, Paulo declarou: mas longe de mim gloriar-me, senão a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Paulo fala em dar uma oportunidade para se orgulharem dele, está lá em 2 Coríntios 5,12. Significa ter orgulho de seu ministério, de seu trabalho, que é centrado em Jesus. Em contraste com aqueles opositores que não pregavam a verdade, que eram centrados neles mesmos. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 até 21, assim como Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 23, e Efésios, capítulo 2, versículo 13 e 16, Paulo mostra a importância do ministério de reconciliação. O que nós podemos estudar também sobre isto, que o teólogo britânico chamado John Wesley, ele disse certa vez: dai-me 100 homens que nada temo, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Lindo, né? A mensagem desse teólogo. Paulo não tinha 100 homens, e ele abalou realmente o mundo através da pregação, mostrando que a salvação vem somente através de Jesus. Ele pregava o Cristo crucificado, porque o Espírito Santo modificou e transformou a sua vida. E nessa verdade que faz todo o sentido nós lembrarmos quando o apóstolo fala no seu ministério da reconciliação. Ele apresenta lá em 2 Coríntios 5, 16 e 20 e também Colossenses 1, 19 e 23, que fala da importância de nós anunciarmos o Evangelho através da morte de Jesus, onde Deus reconciliou o mundo, ou seja, nós pecadores, consigo mesmo. Quando nós estávamos separados, afastados de Deus, éramos inimigos de Deus quando ocorreu o pecado ali no Éden. Cristo é por excelência o ministro da reconciliação. Como ele nos deu o seu ministério de reconciliação, que está lá em 2 Coríntios 5,18, que Paulo fala. A ideia de reconciliação se repete em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 16 até 21, onde para o apóstolo Paulo era um conceito essencial e que deve ser na nossa vida, para nós também agirmos dessa forma também. Deus reconciliou a humanidade consigo por meio da morte expiatória do seu Filho amado Jesus, e os reconciliados que somos nós devemos nos tornar novas criaturas, que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17. Agora nós devemos levar adiante essa mensagem de reconciliação para todas as pessoas, anunciando o Evangelho de Cristo, como Paulo fala em 2 Coríntios 5,19. E assim, nesse sentido, nós somos embaixadores em nome de Jesus, como se Deus exortasse por meio de nós. Porque através do nosso testemunho mostramos o verdadeiro caráter de Deus, que Paulo fala em 2 Coríntios 5,20. O que nós podemos ver nessa lição, meus amigos, é que nós precisamos adquirir todos os dias as preciosas vestes de justiça de Cristo, que fala em Apocalipse 3,18. Que era o que Paulo pregava, fazia, para que naquele grande dia, na segunda vinda de Jesus, do nosso Senhor, a nossa nudez esteja coberta e que nós sejamos feitos justiça de Deus, que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,21. E Paulo diz: andamos por fé e não pelo que vemos, que está lá em 2 Coríntios 5,7. Porque a nossa esperança, ela não está nesse mundo de pecado, e sim nas coisas lá do alto, das mansões celestiais, onde Cristo vive no tabernáculo celestial. Ele está advogando por cada um de nós. Paulo fala em Colossenses 3,1.
E dentro em breve, meus amigos, minhas amigas, todos nós estaremos perante o grande juiz do universo, Cristo, que Ele retribuirá a cada um segundo o bem ou mal que nós tivermos feito por meio do corpo, que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,10. E assim nós faremos obras por amor a Jesus, por gratidão que Ele fez na cruz do Calvário. Pelo sacrifício realmente que foi duro. Ele saiu do trono da graça para vir morrer por nós. Como o apóstolo Paulo fazia, né? Ele se dedicava. Ele, se tivesse morrer por Cristo, ele morria. Como de fato, no fim dos tempos, na sua vida, né? na vida de Paulo, ele morreu por Cristo. Muitos estão assim rejeitando os apelos do Espírito Santo em aceitar Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas nos dias de hoje. Eles vivem naturalmente no mundo com o pecado que professam ser uma vida cristã. E eles se apegam a doutrinas falsas, né? Falsos pregadores, falsos mestres, e não observam os estatutos e mandamentos de Deus direito, e não observam o quarto mandamento, onde jamais foi abolido, que o próprio Jesus diz, que sempre foi o dia em que Jesus guardava, que está lá em Lucas 4,16, onde Jesus diz: e indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, foi a um templo orar. Viu aqui, meus amigos, que passagem linda e clara é essa de Lucas 4,16? Jesus, ele observava o dia de sábado, o quarto mandamento, ele iria orar, ele ia no culto no sábado. Era uma normalidade para ele ir nesse dia. Afinal, foi ele o criador desse dia do sábado. É só ver, nós vemos lá em Gênesis 1 e 2, na criação, que foi ele, Jesus, que criou realmente o universo. E assim, meus amigos, nós temos que refletir sobre isso. Porque se nós amamos a Jesus, guardamos seus mandamentos, que foi o próprio Jesus que diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. As palavras do apóstolo Paulo são bem claras. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis se tornam-se novas, que está em 2 Coríntios 5,17. Se antes nós professávamos andar com Cristo segundo a carne, já agora não é tempo de conhecê-lo desse modo, mas diferente. Nós temos que ser e pregar a Deus em espírito e em verdade, para que as pessoas vejam tudo isso. Está em 2 Coríntios 16. Sabendo que tudo provém de Deus, Ele mesmo providenciou a nossa reconciliação por meio de Jesus. Está em 2 Coríntios 18. Por isso que o ministério de Paulo, ele era centrado sempre em Jesus crucificado. Se alguém um dia já foi uma dracma perdida, eu posso afirmar que não há amor que possa ser comparado ao amor de Jesus. Eu, por exemplo, fui uma dracma perdida. Estava numa doutrina que não era verdade. Depois andei para o mundo todo de prazeres, mundo de pecado, e eis que foi alcançado por Jesus, também como Jesus alcançou Paulo. Como diz Paulo: pois o amor de Cristo nos constrange, que está em 2 Coríntios 5,14. E ele nos faz perceber que nenhum pasto distante, nenhuma casa desordenada, nenhuma herança terrena pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que Paulo fala em Romanos 8,39. E aquele que morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, nos reconciliou com Deus, que está em 2 Coríntios 5,15. E no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 19 e 23, Paulo destaca a supremacia absoluta de Cristo e a reconciliação com o Salvador, a qual Deus fez por completa essa reconciliação com a humanidade, onde nós passamos a ser filhos de Deus. E nós somos, quando aceitamos a ser filhos de Deus, devemos também ser pessoas santas, pessoas separadas
para o Evangelho, separadas para falar das boas novas desse Criador do Universo. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.